o São Paulo não quer abrir mão do Nestor, podendo contar ainda com ele numa eventual final. Para escrever, tem que provar lá com o laudo médico que o cara ficaria de fora do campeonato inteiro, né? Tem uma parada que não é que me incomode, assim, mas eu fico, enfim, em dúvida. O São Paulo, quando teve lá o período de, ganhou o Clássico, em Itaquera, ganhou a Supercopa e tal, o Rames não funciona. Ou não precisa e é descartável. E aí agora que está uma semana sem vencer, não sei se em crise, mas está fora da zona de classificação e tal, o Rames volta a ser importante. E aí fica aquela história do o que vale. É a avaliação conveniente para o momento. É, né? Conveniente para o momento. Naquele momento, discutir Rames parecia inútil. Agora volta a ser útil. Para deixar claro, eu acho que o jeito do São Paulo jogar, bem ou mal, nunca passou pelo Rames desde que ele chegou. Ele foi uma contratação que teve lá a sua utilidade simbólica no momento em que foi anunciado. Acho que foi importante. Acho que um cara como o Rames não deve ser jogado na lata do lixo. Mas de lá para cá, você teve um time circulando e nunca foi ao redor dele. O fato dele ser útil ou não pode passar por ganhar ou perder uma semana, pô. Formiga. Que senão não há convicção no que vale. Formiga, vamos lá. Qual é a visão do São Paulo sobre o Rames? Ele presta ou não presta? Eu vou te falar. O Rafinha falou que é um cara que trabalha bem, que é bom de grupo, tem toda essa parada. Que estava sendo super profissional, né? Então vamos lá. Há 15 dias saiu a notícia que o Rames não ia ficar? 10 dias, 15 dias. Então se deu um recado ao mercado, certo? Não queremos Rames, Ninguém o Rames quis, não quer o São Paulo. Eu fui com o Ricardinho. Você é muito bom. Foi no mercado, ninguém procurou o São Paulo para ter o Rames. O Rames foi oferecido em um monte de lugar, ninguém se interessou. Aí, o cara tá aqui. Vamos ver se a gente faz um ajuste de salário, o cara pode voltar. Dá uma acalmada na torcida, porque o time vem de 3 jogos sem vencer. O Luciano sendo contestado nos últimos jogos. Isso aqui é futebol, nós estamos nessa brincadeira há um bom tempo. O Rames foi ao mercado e não teve nenhuma procura. Por isso que ele está voltando ao São Paulo. E ainda tem um outro ponto que não ficou claro lá em momento nenhum, pelo menos assim para mim. E aí talvez o São Paulo tenha entendido que pode ser mais barato reintegrar o Rames do que, como o mercado talvez não tenha sinalizado, porque a rescisão ia ser em que termos? Exato. 0-0, ele abriu mão. Então, o dinheiro que ele já pegou, ele vai devolver? Outra coisa, o Luciano não está no momento bom mesmo, inclusive saiu no último jogo, quando o São Paulo perdia por 2-0 para o Red Bull. O Rames vai ser a solução para o lugar do Luciano? E o São Eu tô Paulo, mais uma vez, começando a achar que o São Paulo está começando a se perder, hein? Não, muitos problemas de lesão e também tal. atrapalha o treinador, né? Aí o cara Mas aí você vai trazer um jogador que até outro dia você não queria mais? Aí tem que ver qual foi a questão realmente. E aí tem que lembrar aquilo que foi dito também pelo Rafinha aqui, que beleza, acho que ele pode ganhar minutagem, ser útil em algum momento, mas assim, na ideia principal, olhando, sei lá, para um Rames reintegrado e titular em algum momento, isso passa por mudar a forma que o São Paulo joga. O Rafinha falou isso aqui. E o Rafinha falou, o time não faz sentido mudar a forma do time jogar por causa de um jogador. Isso aí, ó, foi ao mercado, como não é que achou vai, ninguém. o que vai ser? Isso é fato, Ricardo. Eu imagino, por esse olhar do Luciano, questão do Galopo e outros, né? O Lucas já teve lesão. Ele pode ser um reserva de luxo, mas titular, ou ele muda a concepção que ele tem de futebol, não vai mudar, ou o São Paulo muda dele em relação ao time. Não vai mudar. Ô Douglas, você já foi esse cara algumas vezes na sua carreira, né? Você era o camisa 10 que o time jogava ali, de certa forma, em função de você, até mesmo no final da sua carreira, como é o desenho agora do Rames Rodrigues. Como é que você acha que o Rames pode encaixar nesse time de São Paulo com alguma utilidade nesse sentido, né? O Luciano, por exemplo, nos últimos jogos deixou a desejar, né? Cara, ele teria que jogar... Tipo, eu jogava num esquema... Eu fazia o falso 9, eu intercalava com o Luan na época do Grêmio, né? Já tava com uns 34 ali para 35. Então eu intercalava com ele, fazia o falso 9 e fazia essa movimentação. A gente trocava de lugar realmente. Quando eu tinha... Meus volantes pegavam a bola, eu saía no espaço para receber e eu tinha a opção do Cebolinha, do Pedro Rocha, enfim, dos caras mais rápidos. Então, para ele jogar, teria que ser dessa forma. Porque ele está próximo do gol. Mais perto do atacante lá. Tá perto do atacante, então ele pode achar com uma metida de bola, pode finalizar também. Então, mas com quem que você fazia a troca? Com o Luan. Como é que você vai fazer isso com o Caleri? Caleri, ei, sai da área aqui um pouquinho. Sai tão, Caleri não sai da área, Caleri, vem aqui, ó, ajudar. Não, cara, não vai fazer. Não vai. O Rames, para jogar no São Paulo tem que mudar a maneira de jogar. Agora aí, quem tem que resolver isso é Thiago Clopini. Ele que tem que resolver o que vai fazer no São Paulo. Agora é com ele. Porque assim, o cinturão de jogadores que tem muita entrega e movimentação, ele existe.
Se você pegar ali hoje, Pablo Maia, Galopo. Alisson, Nestor, não, tô só botando os caras que de fato correm, mais se atrás. entregam muito. Tá. Ele teria essa proteção, mas aí vai claramente haver uma sobrecarga para Porque tem Lucas pra Rato, voltar, né? Lucas, o próprio Lucas você vai fazer correr mais sem bola do que o necessário, o Caleri que se doa muito vai ter que se doar mais, ou o Rames muda o conceito dele de futebol e acho que a altura desse campeonato, eu não sei se ele vai que não fazer, vai mudar. ou o São Paulo para tê-lo como titular, e aí ele ia ter que estar destruindo muito para poder você ceder o que você imagina do modelo de jogo por causa do cara. Tá, E mas isso hoje aí, não acontece. Beleza, isso falando num cenário do Rames titular. Num cenário do Rames reserva Tá, e aí em tá bom, determinadas condições de jogo, Aí ele beleza. entrar e tentar dar uma outra Justo. dinâmica, Acho tentar dar justo. mais qualidade Mas pro ele tem meio que estar campo. bem fisicamente. Aí Acho- beleza. Mas ele né? precisa Ótimo. também do minuto jogado. Porque pelo que o Rafinha treino é falou uma aqui, coisa. ele é um cara que não Treino é treino. e- não iria se opor a ser reserva, por exemplo. Não, o Ele papel falou muito hoje eu sobre... não vejo outro desenho que não seja esse desenho. O Agora, Rafinha falou aqui, nessa mesma mesa, que ele é um cara super profissional, segue treinando e tal, O focado. cara quer pá. jogar. Mas assim, eu vou Imagina te que o falar, cara ele quer ainda tem aceitaria ser 32 reserva. anos, ele consegue mudar o jeito de jogar, tá? também acho. Consegue fácil. Não vai Fácil. mudar, Douglas. Não vai mudar. Porra. Sabe o que ele podia virar se ele aceita mudar a concepção segundo dele? Um volante. segundo cara. Porra, Só que joga de assim, frente. Camisa 8, né? ia deitar. Só que aí, de novo, isso é uma mudança profunda. A gente Mas já pro viu time do jogadores São Paulo, fazerem esse camisa movimento. 8 não precisa carregar? Precisa, dependendo do que, jogo? por exemplo, Mas é ele o pode Alisson, fazer isso, ou, sei lá, o Nestor, que cai muito pro lado, ou enfim. Mas são caras de muita explosão, que preenchem muito campo. De muito pulmão, De novo, a gente tá falando de uma mudança muito profunda do jeito de um cara jogar aos 32 anos. Ele quer, ele não quer, eu não sei, mas poderia. Ou tranquilo. o time mudar a sua concepção. Mas há uma solução, gente. A solução ela é muito clara. Qual? A solução chama-se Lucas Moura. A hora que o Lucas voltar, vão acabar os problemas. Porque o Lucas Moura é 60% desse time de São Paulo. É, mas não vai Entendeu? aguentar- Aí vai acabar não vai o problema. aguentar o ano inteiro, cara. Mas aí... Machucou agora aí. Mas aí o treinador vai ter que arrumar uma alternativa. Essa alternativa vai ser o Ramos Rodrigues? Mas pra ser o Ramos, ele tem que ter minuto pra... Não, mas essa alternativa Não, vai pode ser o ser. Ramos? Não é intenso igual o Lucas, mas tem qualidade. É, eu acho que assim, circunstância de jogo, né? Se é um jogo que o São Paulo pode ter menos intensidade, arrastar menos no meio de Pode campo, ficar mais com a bola. o Rames pode ser No um cara brasileiro, interessante. no brasileiro da Série A é difícil. É, tomar um é, jogo só- assim. Ainda mais só- com os times muito Tá? reforçados. Só É. mal comparando, assim, querendo pegar, mas é outro perfil de jogador também. O Diego no Flamengo passou por um processo em que já veterano, Fez essa ele função. mudou o papel Ele- dele, ele exatamente. foi Bem fundamental lembrado. para o Flamengo ser campeão brasileiro, foi no papel de primeiro homem, não foi nem de segundo não. Em alguns momentos, quando se cobrava dele que ele fosse era um mais 10, ele era muito velho. pressionado, porque Ele ele recua, já não né? estava pifando toda hora, o Diego tinha outra característica, então se projetou que o Diego ia chegar aqui e entregar 30 assistências numa temporada, isso não aconteceu, tinha maior pressão. Quando o Diego se distanciou do gol e passou a carimbar a bola toda hora Tava de e frente. jogar de frente, a percepção do torcedor em relação ao Diego mudou totalmente. Muita Mas coisa. o Diego quis. E beleza, Porque, e assim, e também aí tinha que outra tá. valência física, né? Eu acho Nada a que- ver com o exato, Jânio. é Eu isso acho que também. então não, a gente peraí. chega a um consenso de que o Rames precisa querer esse ajuste no futebol dele, porque qualidade técnica para isso ele tem. Como a gente já viu vários outros que vieram da Europa, de carreira até Não tenho dúvida. menos estrelada que o Rames. Eu dou um exemplo. O Guarim no Vasco há 3 anos Mas é atrás. completamente diferente, cara. É um cara que fez comple- isso. mas É um cara que completamente jogava diferente. de camisa 10 e tal, passou a jogar de segundo Desculpa, volante. desculpa, E, o Rames- e voou numa Ô, temporada no Tatá, Vasco até acima do Paier peso. no Vasco Gente, não mudou de posição, mas mudou Qual de peso. foi né? a última vez que o Ramos jogou bola? Basta o cara querer. É, Mas ele o cara teve- quiser, Basta vai, ele pô. querer, pô. Ele teve- No Everton Mas ele não foi é bem. assim também, não. Basta No o cara Everton querer. do Ancelotti, não, ele não foi é bem, do dia pô. pro outro você vai falar assim, eu vou voltar a jogar bola. Ele teve não é assim, o momentos Douglas no- tá aqui. Não é assim que a banda toca. Mas ele teve Amanhã eu vou momentos querer no jogar. Não é Olympiacos assim, também, não. né? Hã? Ele também teve alguns momentos no Olympiacos. Ah, Poucos, teve. mas teve. Teve ótimos momentos. Eu acho mas que se o cara espetaculares tiver momentos. essa mentalidade, é possível, porque o Rames, Uma bela a gente cidade, sabe né, por que sinal, também. trata É isso. bem a Aí bola. pode ser, pra morar ele foi bem.